filosofia é uma literatura especial. Você é introduzido na filosofia à medida que você é introduzido em Platão. Platão coloca todos os problemas da filosofia e cria uma narrativa, um tipo de literatura que você se integrando nela e participando de confrarias que se integraram nela, e hoje é a universidade, você se torna filósofo. Ou pelo menos você dá os primeiros passos para receber um diploma e tentar ser filósofo. Tem muita gente que não faz o curso de filosofia e pensa que é filósofo. Não teve a possibilidade de viver numa confraria que é, onde você se integra a esta literatura criada por Platão. E justamente por não ter participado disso, pensa que isso não é pré-requisito ou requisição fundamental para ser filósofo. Então, hoje tem gente que é formada em história, direito, e é coach, mas diz que é filósofo. E tem a gente que até que prega a desesperança no mundo e também acredita que é filósofo. Bem, esse pessoal, no mundo dos influencers, eles têm citado frases daqui e dali de filósofos e vira e mexe, isso chega até nós e a gente fala, meu Deus do céu, né? Como isso se desvirtuou? E uma frase que eu tenho escutado ultimamente, isso aí já vem de tempo, mas vira e mexe reaparece com ênfase, é o tal do eu só sei que nada sei. E atribuem isso a Sócrates. E aí o cara fica citando, né? Eu só sei que nada sei. O importante é saber que nada se sabe. A coisa que você deve saber é que você não sabe. Você gosta assim, né? Você tem que se declarar, você tem que se decretar ignorante para ser boa pessoa, né? Não, é justamente o oposto. É justamente o oposto. O difícil não é você chegar nos limites do não saber, circunscrever o não saber. O difícil é você circunscrever o saber. O problema não é eu só sei que nada sei. O problema é, será que isto que eu sei é um saber? Esse é o problema. Aí que você tem o nó da questão. Sócrates não falou absolutamente isto. Só sei que nada sei. Ele circunscreveu muito bem do que é que ele estava falando quando ele dizia que não sabia. Ele dizia que os atenienses que achavam que sabiam o que é tal coisa, não faziam ideia do que é tal coisa. E ele, pelo menos, tinha essa noção de que ele também não sabia, mas pelo menos ele sabia que aquela tal coisa ele não sabia. Pelo menos ele sabia que aquela tal coisa ele não sabia. Então é muito circunscrito o não saber dele. E o mais difícil não é circunscrever onde é que você sai do saber para bater no limite do não saber. Esse não é o mais difícil. O mais difícil é o contrário. É você estar no saber e reconhecer aquilo como um saber. É você conseguir ter a noção de que você sabe algo. O que é saber algo? Esse é o mais difícil. O mais difícil é
compreender se você sabe ou não alguma coisa. O que é saber alguma coisa é o problema. O problema não está no não saber, ou limitar o campo do não saber, ou avançar no campo do não saber achando que sabe. Não, nada disso. O problema é estar no campo do saber e saber onde é que se está quando se está sabendo algo. Esse é o problema. É por isso que a filosofia ela se definiu desde o início como uma amizade em relação ao saber. Ela é uma amizade de dupla mão, né? É uma amizade entre pessoas que querem saber e, ao mesmo tempo, uma amizade ou um amor em relação ao próprio saber. Porque se você estiver dizendo, eu sei isto, você precisa, de alguma maneira, ter respondido uma outra questão anterior, que é, eu sei o que é dizer eu sei isto. Aí que morre aí que nasce e morrem os nossos dramas, né? Quando eu sei algo, o que é que eu estou falando? Da coisa mais prosaica do mundo até as grandes teorias, o problema é exatamente a constituição daquilo que eu chamo de saber. Esse é o detalhe. Esta é a questão filosófica que a ciência não põe. Esta é a questão dramática que a religião não põe. Esta é a questão que a filosofia põe. Eu sei X. O que acontece com você? O que está acontecendo nas suas entranhas e no mundo quando você diz eu sei X? Do que é que você está falando quando você diz que sabe? É aí que está um dos eixos da filosofia, que é você teorizar sobre o saber, sobre o conhecimento. Quando você teoriza sobre o que é, você está no eixo da ontologia. Quando você teoriza sobre o saber do que é, você está no eixo da epistemologia. São dois grandes eixos que formam, com a ética e com a estética, os 4 grandes eixos da filosofia. A ontologia, a epistemologia, a ética e a estética. Os 4 grandes eixos que estão nesta literatura criada por Platão. E um eixo fundamental, que na modernidade ele se torna quase que o paradigma da própria filosofia, é o eixo epistemológico. Quando eu digo, eu vou mudar minha pergunta. Eu não vou mais perguntar sobre o real, sobre aquilo que é. Eu vou começar a perguntar sobre como é que eu sei a respeito daquilo que é. Então, eu altero o meu paradigma, eu saio do paradigma antigo, ligado à ontologia, e passo para o paradigma moderno, cartesiano, ligado à epistemologia. Eu faço uma virada, uma turn, como dizem os americanos. É aí que está a questão.
para muitos de nós. Eu sei que eu tenho um óculos na minha mão. Mas você sabe o que significa isto? Você dizer que sabe que tem porque uma coisa é eu dizer, eu tenho um óculos na minha mão. Outra coisa é eu dizer, eu sei que eu tenho um óculos na minha mão. São duas coisas completamente diferentes. Eu tenho um óculos na minha mão. Tá aqui, ó. É uma relação de poder, de ter. Eu tenho um óculos na minha mão. Agora, quando eu digo, eu tenho um óculos na minha mão e eu sei que tenho um óculos na minha mão, eu criei uma outra frase, uma frase que ela não diz respeito ao poder, nem à ontologia, ela diz respeito a algo que é um conhecimento. Eu sei que é possível o saber ou não é possível o saber? Esta é a grande questão que o cético coloca para o filósofo. Porque o cético, muitas vezes, a gente interpreta como sendo um filósofo, mas ele é o antifilósofo. Porque o filósofo é o amante do saber. Portanto, ele pressupõe que ele possa saber. Enquanto que o cético pressupõe que o filósofo ama no vazio, porque ele nunca vai poder dizer que ele sabe alguma coisa, porque sempre quando ele disser, eu sei que, o cético vai dizer, eu tenho uma maneira de colocar este eu sei que você pronunciou em dúvida. De modo que, lá atrás, antes do próprio paradigma moderno se definir pela teoria do conhecimento, lá atrás, ainda no Platão, você tem uma definição de conhecimento que permite a construção cética. O que Platão vai dizer e diz: o conhecimento é uma crença verdadeira bem justificada. Então o cético, ele não duvida da verdade, porque uma crença verdadeira é completamente objetiva. Ele duvida da justificativa. Ele duvida de que você possa sustentar aquela crença verdadeira. Senão você não tem conhecimento. Então, o cético, ele é cético em relação ao conhecimento e não em relação à verdade. É incrível como os coaches, os metidos a filósofos, se confundem com isso assustadoramente. E se eles fizessem o primeiro ano de um curso bom de filosofia, eles já saberiam isso. Quando eu digo que há um óculos sobre a mesa, esta frase, independentemente da verificação, a frase ela é objetiva. Ela é uma verdade. Há um óculos sobre a mesa. Eu não apontei, eu não disse há um óculos aqui na minha frente sobre esta mesa. Eu disse há um óculos sobre a mesa. Esta frase, por ela própria, é uma construção lógica. Ela não é uma frase falsa. Ela é uma frase verdadeira que eu creio que. Eu creio nesta verdade. Agora, quando é que esta crença se torna conhecimento? Quando eu posso dizer que eu sei que há um óculos sobre a mesa? Aí eu já não tenho mais uma frase verdadeira. Eu tenho um conhecimento sobre uma frase objetiva verdadeira. Portanto, a questão é, como é que eu sei? Como é que eu fico sabendo? Como é que eu construí isto que eu estou chamando de conhecimento? É isto que o cético diz. Olha, você não, por mais que você crie situações para mostrar que você conseguiu saber isto, eu vou mostrar que você pode estar falho
no modo como você está mostrando, no modo como você está justificando esta sua crença. É aí que ele entra. O cético é cético em relação ao conhecimento e não em relação à verdade. A verdade é uma propriedade da lógica, enquanto o conhecimento tem caráter epistemológico. Ele depende de uma relação entre a pessoa e o mundo, enquanto que a lógica não depende de nenhuma relação entre pessoa e mundo. Ela se sustenta por ela própria. Ela se sustenta na linguagem e não na linguagem minha. Quando você começa a ter essas diferenciações, você começa a adentrar o mundo da filosofia. E aí você percebe que o problema do saber é que é o problema, e não o problema de limitar aonde é que você não sabe. Só sei que nada sei. Ora bolas. O problema não é eu só sei que nada sei, o problema é eu só sei que... Ei, o que você está chamando de saber? É aí que está a questão. É no conhecimento que está a questão moderna. E que vai se transformar no problema da linguagem, na questão contemporânea. Eu estou dizendo isso para vocês, gente, para vocês verem que há um mundo um pouco diferente do mundo do coach, um pouco diferente do mundo da autoajuda, um pouco diferente do mundo do Aue da internet, que tem a ver com filosofia dos filósofos. Mas se você quer entrar nesse mundo, aí você tem que estudar e você tem que fazer isso dentro de uma confraria. E a confraria que existe hoje da filosofia estão nas universidades. Não existe Você tem que fazer o curso, conviver com os filósofos, tentar pensar depois pela própria cabeça e assim você vai indo. Não existe autodidatismo em filosofia. Ela é, desde o início, uma confraria. Desde o início ela é uma conversação. Desde o início. Ela nasce, né, já na confraria do Pitágoras. Tem gente que às vezes fala bem, bom, mas o Sócrates não teve, então, como o Sócrates teve professor? Claro que teve. Teve professor na escola pública e teve professor de filosofia. Entendeu? Cuidado para você não ficar, né, sujeito a essas escolinhas de filosofia que tem por aí de internet, né? E todo mundo vira filósofo, todo mundo fala qualquer coisa. Cuidado com isso daí, né? Você tem que... Cuidado, tem que ver a formação de cada pessoa que está falando para você, está conversando com você. Daqui a pouco a gente volta.